Elegância não é ser bem educada, não é ser discreta e definitivamente não é se vestir bem. Elegância é o que sobra quando você para de tentar provar alguma coisa. E se você é uma mulher que empreende, lidera, decide, sustenta projetos, equipes, várias estruturas, você já deve ter percebido isso. Porque chega um momento em que a estética, eu penso que ela não dá mais conta. A roupa até está certa, mas a presença não sustenta. Então, por isso, depois da vinheta, eu vou te mostrar 8 hábitos, não como regras, mas como camadas. E aqui camadas de maturidade, feminilidade, que se constroem uma sobre a outra. Nada aqui é isolado, é um hábito que sustenta o próximo hábito. Tá, mas antes de entrar nesses hábitos, nós precisamos alinhar aqui algo. Elegância, mulher, não é estilo, igual a internet fala. Não é estética. E não é uma cartela de cores. E nenhum tipo determinado de roupa. Elegância é uma forma de viver. É como você escolhe se apresentar para o mundo, sabe? No seu corpo, na sua fala, na sua postura, no seu ritmo. Uma mulher elegante não é aquela que se veste bem o tempo todo, mas é aquela que se sustenta bem o tempo todo, mesmo quando nada está fácil. E para chegar nesse nível de elegância, existe um ponto inegociável, porque você precisa construir a base. E isso nos leva ao primeiro hábito aqui. E o primeiro hábito, eu digo que ele é muito simples. E é exatamente por isso que muita gente ignora, porque é tão simples que parece ser até indefeso. Mulheres elegantes, elas não vivem no improviso permanentemente. Elas cuidam dessa base. Essa base é o corpo, a energia, a rotina, a agenda. E não é sobre perfeição, aqui é sobre estar minimamente inteira nesses aspectos que eu citei. Uma mulher que ela vive cansada, atrasada, apagando de incêndio, sabe? Ela pode estar até bem vestida, mas o corpo dela denuncia alguma coisa. Sempre a postura está um pouco mais caída, a fala pede firmeza, o olhar está longe, sabe, vagueando. E a elegância começa onde a vida deixa de ser uma guerra diária e passa a ter um ritmo. E aí, sem essa base, tudo vira compensação. E compensação nunca é elegante. Quando essa base ela começa a existir, algo vai mudar e você vai perceber que é a sua relação com a imagem. E esse é o segundo hábito que nós vamos falar aqui. Mulheres elegantes, elas não se vestem por uma ansiedade social, se assim eu posso chamar. Elas não se vestem para agradar. Não se vestem para provar que são competentes, não se vestem para esconder insegurança, elas se vestem com intenção. Então existe uma leitura de ambiente, existe a consciência do papel que você ocupa, existe coerência entre o que sente por dentro e aquilo que você mostra por fora. A roupa aqui ela é para deixar de ser armadura e passar a ser uma sustentação. E isso só acontece porque um hábito existe. E sem a base, não há inteireza, só urgência. E quando existe intenção externa, surge essa exigência interna. Então aqui entra o terceiro hábito, que é o governo emocional. Mulheres elegantes sentem tudo, mas elas não despejam tudo, sabe, em cima dos outros. Elas não se explicam em excesso, não se desorganizam em público, sabe? Não deu louco na mulher, mais ou menos isso, que é esse se desestabilizar. E aqui ela não transforma a emoção em espetáculo. Já viu um espetáculo desse emocional? E aqui, mulher, não é frieza, aqui é maturidade. Porque a autoridade não se perde quando você erra. Você pode errar, mesmo sendo elegante. Se perde quando você perde o seu eixo. E aqui começa uma diferença muito clara entre mulheres competentes e mulheres respeitadas. E deixa eu abrir um parêntese aqui, porque isso eu julgo muito central. É exatamente isso que nós trabalhamos aqui nos nossos programas e mentorias, porque vestir não é só sobre roupa. Vestir, mulher, é comportamento e principalmente a sua postura. E como você sustenta quem você é
quando ninguém está te aplaudindo. Isso aqui é fundamental. Imagem não se resolve no espelho, ela se resolve aqui, ó, na consciência. E quando você constrói uma base sólida, nosso primeiro hábito, se veste com intenção, nosso segundo hábito, governa o próprio emocional, terceiro hábito, algo acontece naturalmente. E você passa a saber quando falar, quando calar, quando sair, quando ficar. E esse é o nosso quarto hábito. Mulheres elegantes não participam de tudo, não opinam sobre tudo, não se explicam para todos. E eu gravei um Pod Fê lá no nosso podcast Ei Mulher, falando exatamente sobre isso, hein? Vale a pena assistir. Porque existe uma elegância enorme em não disputar espaço, sabe, em preservar energia. Saber sair de um ambiente improdutivo é tão elegante quanto saber entrar no ambiente. E quando isso acontece, em outro nível, sabe, ele acaba se estabelecendo ali. E o quinto hábito é manter esse padrão. Mulheres elegantes mantêm padrão quando ninguém exige isso dela, mesmo quando elas estão cansadas, mesmo quando elas estão sozinhas, porque isso já é hábito. E o padrão ele vai aparecer aqui no detalhe, na resposta, num e-mail, num WhatsApp, no trato com o outro, na condução de um conflito. Não existe versão relaxada demais de quem elas são. Aí das mulheres elegantes, e é isso que constrói confiança ao longo do tempo. Com um padrão estabelecido, surge outro ponto fundamental, que mulheres elegantes não confundem proximidade com desorganização. Tá, mas o que é isso? Essas mulheres, elas são elegantes, acessíveis, gentis, mas elas não se expõem demais. Não borram papéis, não transformam todo o espaço num espaço emocional. Existe clareza de lugar e isso traz segurança para todas as pessoas que estão ao redor dessa mulher. E então vem aqui o sétimo hábito. Mulheres elegantes não competem o tempo todo. Competição constante denuncia essa energia frágil. Quem sabe quem é, quem sabe o que constrói, ocupa espaço sem precisar empurrar ninguém, sem precisar competir. E isso muda completamente a dinâmica ao redor, a energia também, né? E tudo isso constrói o nosso último hábito aqui das mulheres elegantes, que é aquela confiança silenciosa. Não a que fala mais alto, mas a que sustenta o que fala. Ela aparece no ritmo, essa confiança aparece na decisão tomada sem alarde. Essa confiança não pede validação do outro, ela simplesmente está. E isso, mulher, isso é elegância. Percebe como esses hábitos eles não estão soltos? Um constrói o outro. Uma camada sustenta a camada seguinte. Por isso que elegância não começa no armário, não é um tipo de estilo. Elegância começa quando a mulher para de se fragmentar para tentar caber numa técnica, numa caixinha. E quanto mais responsabilidade você assume na sua vida, mais essa elegância deixa de ser estética e vai virar mesmo uma estrutura de sustentação. Agora eu quero te perguntar, e me responda com honestidade, hein? Em que ponto dessa construção você sente que está hoje? Em qual nível aqui desses 8 hábitos? Em qual camada você percebe que está sendo pedida agora para você? E se isso ressoou, deixa aqui nos comentários. Essa conversa, mulher, não é sobre roupa, é sobre quem você está se tornando. E aqui nos vemos no próximo vídeo.